Olá! No vídeo de hoje nós faremos a necessária caixinha da coleção Baltimore. Aqui eu já recortei, já coloquei a manta, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e também já recortei o forro na mesma medida. Vocês notem que no molde, a parte de cima, essa parte vai ficar para cima, ela é menor do que a caixinha de leite de baixo. Então, aqui eu tenho a medida de 2,5 e aqui 3, cada caixinha de leite. E aqui vai ser onde a gente vai encaixar o zíper. Eu vou precisar também de um zíper de 30 centímetros e um cursor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o zíper. Eu coloco com a frente da cremalheira com a frente do tecido e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Bom, eu já coloquei meu zíper e vou dar uma dica para vocês. Pra gente colocar esse zíper, vocês podem usar o pezinho normal da máquina. Aqui eu coloquei ele normal no meio. A agulha tá centralizada. Pra gente colocar o forro, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu forro por cima. Aqui o meu forro, ele não tem frente e verso. Se ele tivesse a frente, seria frente com frente. Eu vou costurar o verso aqui em cima do zíper. Com a agulha, o que que eu vou fazer? Como aqui eu costurei no meio, eu preciso cobrir essa costura. Então, eu vou deslocar a minha agulha para a esquerda, simplesmente. Eu vou usar o mesmo pezinho que eu estava usando, que ele fica aqui perto da cremalheira. Eu uso a cremalheira para guiar o meu pezinho. Então, eu simplesmente desloco a agulha para a esquerda, para poder fazer com que a costura ela chegue mais próximo da cremalheira e cubra essa costura que a gente fez anteriormente. Eu vou colocar o meu forro tanto aqui quanto na parte de trás. Já costurei o meu forro dos dois lados, deslocando a agulha, a costura ficou mais próxima da cremalheira. Agora, eu vou abrir. Se vocês preferirem, usem o ferro, eu sempre aconselho de usar o ferro, pra gente abrir bem essas costuras. E vou passar um rebatido aqui em cima do tecido próximo do zíper. Vou fazer isso das duas partes. Eu sempre gosto de usar o ponto na medida de 3,5. Eu acho que é o ideal pro rebatido. 4 também tá ótimo. Então, eu vou ali e já volto. Já rebati os dois lados. Agora, a gente vai colocar o cursor. Então, eu vou colocar o meu cursor primeiro dessa parte, que é a parte mais longa. Eu alinho bem ela aqui. E puxo. Então, ela tá bem alinhada. Agora, como eu preciso do zíper fechado, eu saí com o cursor. E eu encaixo ele novamente aqui. E eu paro com o meu cursor aqui no meio. Agora, o que que eu faço? Eu pego somente as partes de fora. Aqui eu vou fechar somente as laterais e a parte de baixo. Eu vou unir a frente e o verso, deixando livre essas pontas. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou fechar as duas laterais, só que aqui eu vou deixar mais ou menos 4 dedos abertos, porque como a necessaire é grande, a gente vai precisar de um espaço para virar. Então, eu vou fechar as duas laterais, deixando uma abertura de mais ou menos 4 dedos. Já fechei todos os lados e deixei a minha abertura aqui do lado do forro. Agora, a gente vai começar a fechar as caixinhas de leite. A primeira que a gente vai fechar é essa aqui da parte do zíper. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir dessa forma. E eu vou deixar reta essa parte da costura. Então, o meu zíper, ele também vai ficar reto, dessa maneira. A parte do forro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abri-la. E a partir da costura, eu chego no meio do zíper. E o zíper vai ficar... Vou formar um sanduíche aqui.
dessa forma. Então, o que que eu vou fazer? Vou abrir essa costura e vou passar uma costura aqui reta. Então, abrindo aqui, eu tô com esse sanduíche, tô com a parte de dentro, depois o zíper e o forro. E vou passar uma costura reta aqui de um pezinho de máquina. A gente vai fazer isso desse lado e do outro lado. Tá aqui a minha costura. Então, nós unimos o forro, o zíper e a parte externa dos dois lados. Agora, a gente vai fechar as caixinhas separadamente. Então, aqui eu vou começar fechando a parte de fora, eu abro bem, deixo ele reto e passo uma costura reta. A mesma forma eu vou fazer desse lado. Vou abrir ele aqui. Então, vocês abram a costura. Ou, se vocês preferirem, podem colocar uma costura para um lado, outra para o outro. Eu prefiro aberto. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no forro, fechando os 4 lados. Então, eu já costurei os 4 cantos. Agora sim, nós podemos cortar o excesso de zíper de um lado e do outro. Eu costumo queimar um pedacinho do zíper, uma pontinha. Eu costumo queimar só um pedacinho, porque assim não corre o risco de desfiar o zíper. Agora, nós vamos virar a necessaire, eu vou abrir o zíper que eu deixei na parte interna. E vou puxar a parte de dentro, a parte de fora eu puxo com muito cuidado. Essa abertura do forro eu vou dobrar e vou passar uma costura ou um pontinho invisível à mão, ou então eu costumo fechar a máquina mesmo, porque não é uma costura que interfere muito, ela vai ficar escondida. E assim ficou a nossa necessaire quadrada. Lembrando que a gente pode customizar essa peça. Dá pra fazer bastante coisa bacana e a gente se vê na próxima necessaire. Até mais!